Para falar sobre programação de software, em comparação com a linha de produção, eu tenho que falar de conceitos históricos. Eu não vou tão a fundo quanto o Akita, mas tudo que fazemos na humanidade hoje ainda é baseado em conceitos da indústria de linha de produção. Isso foi criado em 1913, o que não faz sentido nenhum continuar sendo utilizado até hoje. Isso fazia sentido, era um avanço grande no início do século passado. Nós já viramos de século e isso realmente não faz mais sentido nenhum. E até mesmo o ensino continua sendo direcionado para criar operários de linha de produção. Isso como foi concebido lá no início do século passado. Mas as profissões mudaram, desapareceram e novas até surgiram. Algumas que em 1913 nem sequer podiam ser imaginadas. A programação de software é uma delas. E aí vem um ponto que muitos administradores não entendem. E pela formação deles, se lembrem, escolas formam operários e administradores de operários. É muito difícil entender que duplicar o número de programadores não irá gerar o dobro de código. Muito pelo contrário, só irá gerar o caos. Produzir enlatados, carros e até mesmo computadores e aviões tem um processo já pré-determinado, que a gente chama de blueprint. E é só seguir esse processo, passo a passo, no começo da esteira até o final, e vai sair um produto pronto do outro lado. Nos enlatados, por exemplo, eu vou simplificar aqui para não demandar muito tempo do vídeo, mas entra uma lata de um lado, numa esteira, passa por um equipamento que enche essa lata com algum produto, vai para outro equipamento que fecha a lata, chega no final da linha de produção e é colocado dentro de uma caixa. Aí eu simplifiquei muito, é claro, eu não coloquei a parte de higienização, não coloquei rótulos, não coloquei um monte de processos no meio, mas deu para você entender. É simplesmente uma linha de produção que começa de um lado, termina do outro e está pronto o produto. Mesma coisa para carro. Linha de produção de carro, entra o chassi de um lado, eles vão adicionando peças, colocando o motor, transmissão, rodas, e no final a lataria, acabamentos, bancos, e lá no final da linha de produção, algumas horas, alguns dias depois, dependendo do modelo do carro, vai sair um carro pronto para rodar lá na outra ponta. Isso é linha de produção. É algo simples, algo replicável, que você pode, tendo dinheiro, montar novas fábricas ou duplicar as linhas de produção, que é realmente um Ctrl+C, Ctrl+V, que você pega uma linha de produção, se você tiver espaço dentro da própria unidade fabril, você pega uma linha de produção, duplica ela do lado e você tem o dobro de material saindo. Isso é muito simples, é só comprar equipamentos e contratar mão de obra. E a mão de obra nem precisa ser especializada. Afinal de contas, para cada posto de trabalho que essa pessoa vai ficar, é só você treinar ela para fazer aquele elemento repetitivo. Você tem uma função repetitiva que é muito fácil de treinar e até mesmo substituir esse trabalhador. E agora vamos falar da parte de programação de software. Na programação de software, nós não temos um blueprint de nada. Não existe um blueprint. Tudo que a gente vai fazer é a partir do zero. É um canvas em branco, é uma página em branco, onde a gente tem que começar a escrever o código a partir do zero. Existe, é claro, aquela história do guardanapo de papel. O guardanapo de papel muitos consideram um blueprint inicial de um projeto. Mas a maioria desses guardanapos de papel e desses desenhos valem menos do que uma folha de papel higiênico. E aí, como eu falei, todo aplicativo começa com uma tela em branco, onde o programador irá escrever os códigos para gerar o software. É claro que existem alguns parâmetros que são básicos, que a gente chama de framework ou arcabouço, se for falar em português, né? O arcabouço. Pense como um esqueleto, uma estrutura básica. Mas é só isso. É uma estrutura básica que você tem para você começar a fazer seu software. Do mais, é tudo do zero, é uma página em branco e o desenvolvedor tem que fazer tudo
a partir do nada. E aí você deve pensar, poxa, mas e quando esse software já está em desenvolvimento, já está ali rodando? Não é mais fácil contratar um monte de desenvolvedor, colocar junto e aí vai começar a entregar código mais rápido, né? Vai fazer a produção mais rápida? Na maioria das vezes não. Os softwares que já estão em produção, ou seja, já estão sendo utilizados por clientes e tudo mais, eles têm características muito específicas que devem ser mantidas. Então aí eu estou falando de regra de negócio, interface de usuário, por exemplo. Quando os novos programadores são contratados, eles necessitam de um tempo, eles têm que ter um tempo para eles entenderem onde estão essas regras de negócio, como é o funcionamento do programa, quais as práticas de desenvolvimento estão sendo utilizadas, quais os testes, como fazer os testes, como implementar esse programa para colocar ele em produção, colocar realmente ele disponível para o cliente. E tudo isso demanda de tempo. Demanda de tempo e demanda de alguém da equipe estar junto com eles, treinando eles, para que eles possam entregar esse código. E nesse meio tempo que eles estão aprendendo como funciona o software, a quantidade de entrega, ela, ao invés de aumentar, ela é reduzida. E nesse momento, com a mentalidade de linha de produção, o que o administrador, o que a pessoa que não é da área de tecnologia pensa? Ok, eu aceito isso. Então eu vou contratar o dobro de desenvolvedores, ou 4, 5 vezes a quantidade de desenvolvedores. Eu vou colocar um pessoal para fazer um treinamento, então eu vou ter um vídeo de treinamento, alguma coisa já ali para treinar esse pessoal pro software específico. E aí, no período de uns 15 dias de treinamento, algo assim, eles vão estar prontos, eu vou colocar eles para escrever código e tá tudo resolvido, certo? Não. E aí existe uma outra variável quando a gente fala de programação de software. Todo código é único, ou pelo menos deveria ser. Aqui vale uma observação, tá? Existem alguns componentes, por exemplo, os componentes de gráfico, tá? Que você pode utilizar dentro do seu programa para acelerar alguns processos que são repetitivos. Todos os programas, ou a maioria dos programas que você escreve hoje, vai precisar ter algum tipo de dashboard, algum tipo de painel com gráficos. Então não faz sentido você ter que escrever um código de gráfico a cada vez que você precisar do gráfico. Então você tem ali funções, classes, algoritmos que já são pré-determinados para fazer determinadas funções que você sabe que vão ser repetidas em vários softwares que você fizer. Então você tem lá a sua caixinha de ferramenta, você vai lá, você pega aquela classe, aquela função, aquele algoritmo específico que vai solucionar alguma coisa específica. No exemplo do gráfico, você pode pegar esse componente e você passa alguns parâmetros para esse componente. Você passa o tipo do gráfico, por exemplo, um gráfico de linha, você passa as cores que você quer que seja utilizada nesse gráfico, você passa o título, você passa os valores, você passa o título de cada valor, você passa o período, enfim, você passa alguns parâmetros e ele cria esse gráfico para você dentro do sistema, porque ele já está pronto para fazer isso, já tem toda a inteligência para fazer isso para você. Então essa é uma forma de automatização que todos os desenvolvedores, todos nós desenvolvedores, programadores, utilizamos essas técnicas e temos nossa caixinha de ferramentas ali, e todo software tem algumas ferramentas que ele usa, alguns frameworks que ele usa dentro do sistema para facilitar a produção e não ter que duplicar código, não ter que fazer a mesma coisa do zero sempre. Porém, esses frameworks, eles solucionam uma pequena parte da programação. Eles não solucionam a parte principal da programação. E como eu estava falando antes dessa observação, existe uma outra variável quando falamos de programação de software. Todo código é único, ou pelo menos deveria ser. Nós chamamos isso de DRY, Don't Repeat Yourself, tá? Em português, não se repita, mas não usa o acrônimo NSR, tá? A gente continua usando DRY, que significa seco. É um acrônimo espetacular que fizeram. E como eu falei que todo código é único, por que ele é único?
Porque a regra de negócio de um projeto, de um software, de uma empresa, ele não é igual à regra de negócio de outra empresa. O tipo de monetização de uma empresa não é o mesmo que outra empresa. Mesmo monetizando a partir de assinaturas, por exemplo, algumas assinaturas são mensais, algumas são anuais, que é uma parte mais padrão de monetização para serviços, por exemplo, de software online. Mesmo com essas características muito semelhantes, as outras características, por exemplo, qual parte do software é cedida em cada tipo de assinatura, ou qual parte do software o cliente pode usar em cada tipo de assinatura, isso é individual, por empresa, por serviço, por regra de negócio. Então, a maioria do que você vai escrever dentro de software é um código único para aquele software, para aquela empresa, para aquela regra de negócio, para aquela assinatura especificamente. E por que o Dry é tão importante em programação? Imagine um programa com algumas centenas de milhares de linhas de programação. Quem não é da área pode até achar estranho e falar, pô, milhares de linhas? Sim, milhares. Programas simples têm milhares, programas mais complexos têm milhões de linhas de programação. E imagina um aplicativo web, por exemplo, de e-commerce. Esse aplicativo web tem centenas de produtos e cada produto tem sua característica específica. Então ele tem a categoria dele específica, o valor específico, descrição específica, enfim. Cada um tem suas características próprias que tem que ser exibidas na página daquele produto específico. Agora um detalhe que eu acho que todo mundo já deve saber é que mesmo tendo centenas, milhares de produtos dentro do e-commerce, a página que apresenta esses produtos não precisa ser duplicada milhares de vezes. Isso é loucura. A gente falou de Dry há pouco tempo, lembra? Don't repeat yourself. Então, o que o programador, o desenvolvedor, o analista de sistema ele faz? Ele pensa, poxa, algumas características são únicas, mas a maioria das características são iguais, idênticas para todos os produtos. Por exemplo, um carrossel de fotos, o título, uma área de descrição, o valor, tipo de unidade, enfim, são características que vai ter em todos os produtos. Então, o que é feito? É feita uma página única, que ela é alterada conforme os dados que chegam, conforme a informação que chega do banco de dados, do armazenamento de dados. Então você tem uma categoria biscoito que vai mostrar um tipo de característica na tela. E você tem uma categoria televisão que vai mostrar outras características na tela. E aí você consegue otimizar o trabalho. Agora imagina que todas essas páginas têm um cupom de desconto, tem um campo para cupom de desconto. E esse cupom de desconto, é claro, ele é específico por produto, ou ele é específico por linha de produto, né? Por categoria. Agora, imagina como é feito isso dentro do sistema. Imagina se cada vez que você fizer um cupom, você ter que incluir na página dos produtos algo específico para aquele cupom. Eu acabei de falar do Dry, eu acabei de falar de colocar algo mais genérico, tá? E aí que tá um segredo grande de fazer software. Ele tem que ser pensado que a mesma programação pode ser utilizada em várias áreas diferentes, com o mínimo de modificação possível e o mínimo de complexidade possível. Se você, quando for fazer, se o seu desenvolvedor, seu analista, se quando ele for fazer o sistema, ele não pensar nessas características únicas e pensar no Dry e pensar em fazer uma vez simplificado, o mais simples possível e fácil de alterar e colocar num local somente, você vai ter duplicação de código. E essa duplicação de código é o que acontece com que muitas empresas chegam a ser fechadas, chegam a falir por causa disso. O que acontece? Imagina nesse exemplo do cupom, se o código de cupom tivesse duplicado em 2, 3 lugares diferentes.
e você fosse ter que alterar essa regra do cupom por algum motivo específico, e você alterou somente um local e esqueceu 2 sem alterar, e continua dando cupom de 50% em produtos que você não poderia dar 50% de desconto, e só vai descobrir isso 10, 15, 20, 50 vendas depois. Qual o prejuízo que você teve? O quanto isso afetou a sua empresa? E devido a essas características únicas da programação de software, todo o sistema tem que ser muito bem pensado. E todos os envolvidos devem conhecer a fundo como funciona o sistema, as regras de negócio, as práticas, onde estão as variáveis e, enfim, todo o funcionamento do sistema. E aí que eu digo, dobrar a equipe não significa dobrar a entrega. Isso é muito relativo. E é relativo ao quê? É relativo de como foi desenhado o core, o núcleo do sistema. Eu vou dar um exemplo aqui dos sistemas de código aberto, que são os sistemas open source. Tá? Muitos sistemas open source têm milhares de desenvolvedores contribuindo com o sistema, enviando código e ajudando a melhoria do sistema. Porém, eles já foram feitos para isso. Eles já foram feitos com a escalabilidade em mente. Então, o que eles têm? Normalmente tem um core, tá? Tem um núcleo muito bem desenvolvido, que está na mão de poucas pessoas com conhecimento espetacular sobre aquele programa específico, aquele software específico. Normalmente o criador é um dos core committer, que a gente chama, que são os desenvolvedores do core, do sistema principal, do núcleo. E a partir daí, todos os desenvolvedores utilizam funções e utilizam parâmetros que vêm desse core por meio de APIs, por meio de interações com esse core. E tudo é muito bem estruturado para que possam ser feitas características novas, e essas características novas possam entrar no core ou utilizar os recursos do core sem influenciar, sem ter que alterar o core, para que essas novas funções e características possam funcionar dentro do sistema. No mundo perfeito do programador, analista de sistema, DevOps, enfim, profissional de tecnologia, o tempo para pensar na arquitetura antes de começar um projeto deveria ser sagrado. Porém, no mundo real, a demanda por entregas rápidas, o famoso é para ontem, faz com que muitas boas práticas sejam deixadas de lado em prol de entregar código, de colocar código no ar. E aqui vai meus pensamentos finais. E quem não é de tecnologia, presta muita atenção, tá? Tem que ter um equilíbrio. Não pensar na arquitetura vai te prejudicar no momento mais crítico da tua startup, no momento em que você está escalando, no momento que você precisa que o software atenda às requisições de clientes. Imagina ali você com milhares de clientes fazendo acesso simultâneo. Sucesso, certo? Sim, se o seu software conseguir comportar tudo isso. Mas se ele não foi feito com uma arquitetura legal, se ele não foi pensado, o que vai acontecer? Vai começar a surgir muitos bugs, ele vai estar lento e ele não vai escalar. E não adianta você contratar mais desenvolvedores, não adianta você fazer nada, porque se você começar a gerar muito código em cima da hora e muito patch, muito remendo em cima do seu código, isso vai gerar ainda mais bugs, vai deixar mais lento e vai ser pior ainda. Então seus clientes vão te abandonar. E aí é que eu falo, vender sem ter o que entregar é estupidez. Seu produto é o software? Cuide do seu produto, que é o software. Cuide dos seus programadores com muito mais carinho. E já que eu falei sobre os profissionais de tecnologia, aqueles caras que você deve cuidar com um pouco mais de carinho, eles que sabem o que deve ser feito. Desculpa, mas não é o CEO, CFO, qualquer coisa. Exceto o CTO, é claro. Mas o CTO que seja realmente CTO, que seja realmente da área de tecnologia.
O CTO que fez MBA de Business pode ser na fucking Harvard. Esse cara é só um pedreiro querendo ser um dentista. Desculpa a comparação, mas é isso mesmo. O cara não sabe nada e tá ali só dando o palpite errado. Deixa o especialista fazer o trabalho dele. E quando o seu profissional de tecnologia te falar sobre testes, pentest, ou até mesmo contratar uma consultoria para pensar na arquitetura de banco de dados, leve ele a sério. Ouça o que ele está falando. Afinal de contas, os desenvolvedores, eles sabem muito sobre tecnologia, mas não sabem tudo sobre toda a área. Tecnologia é uma área muito grande, que tem muitos detalhes, que é muito complexa. O desenvolvedor, o analista, até mesmo o CTO, ele tem um conhecimento muito específico de uma, duas áreas no máximo da tecnologia. Por quê? Tecnologia é diferente de outras profissões, ela está se alterando todos os dias, ela está surgindo novidades todos os dias, e é impossível você saber de tudo o tempo todo. Então, como qualquer outra profissão, você é especialista em algo e você tem uma ideia genérica, você tem um conhecimento genérico de outras coisas da sua área. Vamos dar um exemplo aqui de um médico, por exemplo. Você iria fazer uma cirurgia cerebral com um ortopedista, por exemplo? Claro que não. Então por que o programador tem que fazer a parte de DevOps da sua empresa? Claro que não vai ficar bom. Ele vai fazer o melhor que ele conseguir. Ele vai estudar, ele vai perguntar para os amigos, ele vai tentar fazer algo, mas ele não é a profissão dele, não é a especialização dele. E quando eu falo de especialização, olha só que interessante. A medicina, ela é muito valorizada por todo mundo. Você pagaria o que fosse necessário para ir no especialista, e normalmente você vai no especialista médico. Por que não fazer o mesmo com o cara de tecnologia? Com a pessoa de tecnologia? Olha só um exemplo bem simples. Vamos voltar à cirurgia cerebral. Tá? O especialista em cirurgia cerebral, normalmente ele é especialista em um tipo de cirurgia somente. Essa cirurgia foi inventada ou foi aperfeiçoada em algum momento da história, não importa quando, tá? E ele sabe fazer aquela cirurgia. E ele faz aquela cirurgia, dia após dia, ano após ano. E às vezes, o profissional de medicina, o médico, ele se especializa em um tipo de tratamento, um tipo de cirurgia, por exemplo, e ele passa a carreira inteira dele fazendo a mesma cirurgia, o mesmo procedimento, sem alterar uma vírgula, sem alterar um nada, e ele continua fazendo o mesmo procedimento. Lembra do blueprint? Isso é linha de produção. Esse médico está numa linha de produção. Ele sabe que ele tem que cortar a tantos centímetros, que ele tem que movimentar tal coisa, que fazer. Claro que existem complicações, existem algumas coisas no meio do caminho que ele tem que tirar, mas a base é a mesma. Então, além dessas coisas que podem acontecer no meio da cirurgia, que normalmente tem um segundo médico, um terceiro médico junto para socorrer nesses momentos, o que ele tem é que aprender uma cirurgia, um processo, repetir esse processo o resto da carreira dele, e ele não precisa aprender mais nada, entre aspas, tá? Muito respeito pela classe médica, mas ele não precisa aprender mais nada em relação àquele processo. Ele não precisa ficar estudando o tempo todo aquele processo. O processo é aquele e acabou. Infelizmente, a medicina, infelizmente mesmo, a medicina, ela não evolui como a área de tecnologia. A área de tecnologia, todo dia tem algo novo. Se um profissional de tecnologia ficar 30 dias
sem ler, sem se aperfeiçoar, ele está ferrado. Aconteceu tanta coisa em 30 dias que vai ser difícil ele chegar novamente no ponto que ele estava há 30 dias atrás. Já um especialista em cirurgia X, ele pode tirar 60 dias de férias. E ele vai voltar e o processo da cirurgia X continua exatamente o mesmo. Conclusão: programação de software e linha de produção são processos totalmente diferentes. Fábrica de software não existe. O software é algo que vai sendo desenvolvido com o tempo, sendo desenrolado conforme o tempo, os testes e o uso for acontecendo. E acelerar o processo de entrega, ele dá para ser feito sim. Só que tem que ser muito bem pensado e não é algo de 110%. Tá? É algo que tem que ser feito com calma, calma ficou estranho aqui, né? Não com calma, mas é algo que tem que ser feito bem estruturado, bem pensado. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha. Não gostou? Deixa um não gostei. Comentários são bem-vindos, críticas, sugestões. Essa área aqui embaixo de comentários é para isso. Clica na sinetinha, assina o canal, você vai receber notificações sempre que tiver novos vídeos por aqui. E eu vejo vocês numa próxima.